Eu comecei essa live com a seguinte citação de um dito popular: prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Quem concorda comigo e o que significa para você esse adágio popular? Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Você concorda comigo? Concorda que esse dito popular realmente é pertinente para os nossos tempos? O que significa, na sua opinião? Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Enquanto você vai dando a sua opinião aí, eu quero te contar uma história, né? Eu sempre ensinei a meu filho mais velho, Pedro, principalmente a ele, né? Obviamente porque é o mais velho, e os outros acabam aprendendo por associação, acabam aprendendo, né? Pela tradição familiar, mas Pedro, sendo mais velho, ele recebeu os fundamentos, recebeu os princípios, e agora ele transmite esses princípios pela própria vida aos seus irmãos mais novos, né? O Felipe, ele tem 9 anos, vai fazer 10 agora no final do ano. Pedro tem 17, vai fazer 18, né? E eu sempre ensinei a Pedro para não subestimar as forças da natureza. Nunca jamais subestime, por exemplo, o mar, nunca jamais subestime um rio, nunca jamais subestime uma mata. Seja prudente, meu filho. Eu sempre falei isso com ele. E em resposta, e para dar um fundamento, eu sempre dizia para ele: olha, herói é aquele que não teve tempo de correr na hora do aperto, né? Então esse é realmente o herói, aquele que não teve tempo de correr na hora da dificuldade. Então eu sempre ensinei ele: cuidado, filho. Muitas vezes, quando nós somos jovens, adolescentes e entramos na juventude, a nossa impetuosidade nos rouba a prudência, nos rouba a paciência, e acabamos sendo desafiados, né? Desafiados a ir além dos próprios limites, e muitas vezes a imprudência em todo o tempo. Sabe, já fui desafiado na imprudência ao andar de bicicleta, já fui desafiado à imprudência ao saltar de uma pedra dentro de um rio, já fui desafiado à imprudência a nadar em lugares onde eu não tinha o mínimo de conhecimento possível da segurança do local, e graças a Deus o Senhor me livrou de todos esses intentos do diabo querendo roubar a minha juventude. Mas é isso que infelizmente Satanás faz todos os dias, tentando nos roubar a nossa vitalidade, a nossa juventude, nos tenta a imprudência. Quantas pessoas hoje estão em cadeiras de rodas por imprudência, por mergulharem em lugares que nunca sequer antes tinham mergulhado, ou sem o conhecimento devido. Bom, eu estou dando exemplos da natureza, mas isso vale para qualquer coisa na vida. A prudência vai nos livrar de muitos males que podem destruir o nosso destino. A prudência é uma virtude que deve ser cultivada ainda na nossa adolescência e deve estar em crescente na nossa vida em todo o tempo. Precisamos dessa virtude chamada prudência. Prudência. O imprudente, irmãos, é aquele que está em todo o tempo colocando a sua própria vida, o seu destino, o seu futuro, a sua família em riscos constantes. Precisamos de prudência. Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém, já dizia o dito popular. Então veja, nós vamos ler hoje capítulo 14 de Provérbios a partir do versículo de número 16. Nós vamos ler e depois nós vamos voltar aqui um por um, para que a gente possa realmente receber da parte de Deus tudo aquilo que Ele realmente deseja colocar em nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios 14, verso 16. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a astutícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto à porta dos justos. O pobre é odiado até pelo vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Escreveu o sábio, e nós estamos aqui para tomar posse de uma palavra que pode de fato mudar a nossa vida. Então veja, a prudência, irmãos,
é uma das virtudes mais valiosas da vida. Devemos cultivá-la a qualquer custo. A prudência precisa estar realmente latente em todo o tempo nas nossas ações. Por falta de prudência, muitos têm comprometido seu sucesso pessoal. Por falta de prudência, muita gente tem comprometido o seu próprio sucesso, né? Porque lhe falta prudência. A prudência está ligada diretamente à paciência, à perseverança. Então veja só como isso é importante para todos nós. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos cultivar a prudência. A prudência, por sua vez, está ligada à paciência. E a paciência está ligada à perseverança. A perseverança vai desenvolver paciência e a paciência gera crescimento, maturidade, ou seja, prudência. Então veja que ainda que seja um atributo, ele pode ser desenvolvido em nós. Ele pode ser buscado a custo e, com certeza, em busca desses princípios, né, que são tão vitais para a nossa vida, nós vamos amadurecendo e crescendo e blindando a nossa vida contra todos os intempéries do mundo que se levantam, né, na expectativa de nos roubar a vitalidade, a força, o poder que foi destinado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Nós somos roubados dessa vida todos os dias. Nós não estamos buscando vida em abundância. Nós temos vida em abundância e precisamos realmente resistir para que o diabo não nos roube isso. É isso que tem que estar firme na nossa cabeça. Nós não estamos atrás de uma vida abundante. Nós já temos uma vida abundante e nós precisamos, de fato, permanecer firmes, inabaláveis, para que Satanás não venha nos roubar aquilo que por Cristo já foi conquistado na cruz do Calvário. Você não está vivendo uma vida miserável, desgraçada, tentando uma vida melhor. Não, não, não. Cristo já conquistou essa vida para você. Você precisa recebê-la, aceitá-la pela fé e resistir contra as astutas ciladas do diabo. E essas astutas ciladas do diabo, elas vêm de maneira sutis, né? Por meio da impaciência, por meio da imprudência, por meio da falta de perseverança. Ela vem realmente nos roubar toda a vitalidade, todo o poder, toda a força já desprendida pelo Espírito de Deus, para que vivamos vida plena, uma vida absoluta, uma vida realmente que seja considerada uma vida abundante em todos os aspectos. Tudo que a gente precisa é permanecer inabaláveis, permanecer firmes, né? É isso que a Bíblia nos mostra. Perseverança, paciência, prudência são atributos a serem desenvolvidos em nós. Você precisa colocar no papel e dizer: eu preciso desenvolver na minha vida perseverança. E por meio da perseverança você alcança a paciência. E por meio da paciência você encontra a prudência ou a diligência, né? Como a Bíblia às vezes chama de diligência. Então tudo isso é uma sequência de ações desenvolvidas de forma consciente que vão fortalecendo você dia após dia para não ser roubado. Roubado, sim. O ladrão veio para isso, para roubar de você, né? Então você precisa permanecer e desenvolver isso continuamente na sua vida. Paciência é um ingrediente que falta, infelizmente, à juventude. Eu vou repetir isso aqui, porque talvez você não vá entender o que eu vou dizer se você não pegar essa frase. Paciência é um ingrediente que falta à juventude. Quando você olha para a vida de um jovem, eu já fui assim, você já foi assim. Obviamente que nós temos um espírito jovem dentro de nós, mas eu falo mesmo na primeira juventude, a partir dos 18 até os 25 anos de idade. A impetuosidade é algo que é latente na vida de todo jovem. A impetuosidade é algo muito forte. A impetuosidade fala de força, de vitalidade, de poder, né? E por isso o torna impetuoso. Porém, infelizmente, a impetuosidade devorou a paciência de muitos jovens. A impetuosidade devorou a paciência de muitos jovens. Fato é que na nossa juventude é um tempo em que Deus deposita dentro do nosso coração muitas visões, muitos sonhos, flashes do nosso futuro, né? Aspectos daquilo que vão acontecer na nossa vida. Deus vai depositando em nosso coração no período da nossa adolescência e juventude.
Você vai perceber que foi na adolescência e na juventude que Deus falou coisas ao coração de Davi e ungiu o rei de Israel. Foi na adolescência e na juventude que Deus deu sonhos a José. Foi na adolescência e na juventude que Deus deu sonho a Josias, que deu sonho a Maria e a tantos outros jovens que Deus chamou, né, durante toda a história bíblica. E quando nós olhamos para a nossa própria vida, eu tenho certeza que com você não foi diferente. Durante a nossa adolescência e juventude, Deus colocou sonhos grandes em nosso coração. E por que Deus escolhe esse momento da vida humana para depositar os seus sonhos em nosso coração? Porque nós temos impetuosidade, porque nós somos capazes de acreditar. Quando nós passamos desse período e entramos na fase madura da vida, na fase adulta da vida, quando nós passamos dos 30 anos, nós nos recusamos a acreditar em sonhos. Nós se achamos maduros demais, nós se achamos sabidos demais para acreditar em sonhos. Então Deus aproveita a nossa juventude, a nossa adolescência, para colocar em nosso coração os seus próprios sonhos, aquilo que Deus tem para a nossa vida. O problema é que esses sonhos colocados em nosso coração, eles são colocados para que nós firmemos estacas da fé, para que a gente possa ver o nosso futuro em flashback, ou em flashback não, porque não é passado, em flashes do futuro, em percepções do nosso futuro, para que a gente diga, rapaz, vai acontecer, eu já vi. Então você firma estacas de fé e diz, eu não vou desistir jamais, porque eu já vi coisas do meu futuro que Deus falou ao meu coração. Agora, até que isso aconteça, exige de nós perseverança, paciência e prudência. Aí os jovens, não entendendo isso, eles querem antecipar e por causa da impetuosidade, querem que essas coisas aconteçam a qualquer custo. Eles querem que aconteça a todo custo. Então eles começam a forçar na força do seu braço. Veja, o próprio apóstolo João, ele diz, jovens, vós sois fortes, porque em vós a palavra de Deus permanece. Veja que interessante, João diz, jovens, vocês são fortes porque em vós a palavra de Deus permanece. Vocês têm essa capacidade de reter a palavra de Deus. Vocês têm essa capacidade de entender, de absorver e de dizer é verdade aquilo que Deus falou. Por isso que Deus compartilha essas coisas da sua palavra em nosso coração, na nossa juventude. Então muitas visões nos são dadas na juventude para que firmemos estacas da fé no cumprimento do propósito. Exatamente isso. Porém, estas visões têm um tempo determinado para se cumprir. E que tempo é esse? O tempo da nossa preparação. Então veja, tem um tempo determinado para se cumprir tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração. E o tempo é preparação. Aí o jovem, ao invés de correr para se preparar para o que Deus já falou, ele quer correr para fazer o que Deus falou. Essa impetuosidade, essa falta de prudência rouba de nós a vitalidade, a crença, a fé. Aleluia. Então você precisa entender que os sonhos que Deus colocou dentro do seu coração tem um tempo e um modo. Agora, parece que eu estou falando só para jovens, mas você vai entender que isso fala diretamente ao seu coração. Porque quando você era jovem, Deus colocou isso. Se você não entendeu a prudência, você está até hoje, não importa quantos anos você tenha, dando murro em ponta de faca, tentando fazer acontecer o que Deus falou na força do seu braço. Ao invés de você botar força no presente para se preparar para o futuro, você está tentando botar força no futuro para fazer acontecer algo que Deus falou que Ele faria acontecer. Isso é falta de prudência. Então talvez hoje você se encontre com 30, 40, 50 anos, 60 anos, e aí ainda não aconteceu, e você está descredibilizando a palavra de Deus por causa da sua impetuosidade, ou por falta de prudência na vida. Por falta de prudência. Se Deus falou que vai acontecer, você precisa se preparar. Eu me lembro de algo que aconteceu uma vez, deixa eu contar essa história para você que você vai entender bem direitinho. Deus havia falado comigo, ao meu coração, que eu seria pastor da Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte. Pastor presidente. Eu tinha acabado de chegar no Verbo da Vida, nunca tinha sido pastor em lugar nenhum, não era conhecido de ninguém, não vinha por indicação,
Mas eu tinha uma palavra de Deus em meu coração. Você vai ser o pastor presidente da Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte. Bom, eu tinha dois caminhos. Ou eu usava da impetuosidade e começava a querer fazer isso na força do meu braço, querer passar por cima de pessoas, querer realmente estabelecer isso, porque Deus falou, vai ter que acontecer. Ou eu me submetia e deixava Deus fazer. E foi o que eu decidi fazer. Então eu vim para a Igreja Verbo da Vida e comecei a servir dentro da Igreja Verbo da Vida de uma maneira como se isso não fosse ainda uma realidade presente. Eu comecei a me preparar, eu comecei a querer realmente entender como a igreja funciona, servindo, me submetendo, sendo realmente alguém dado ao serviço e submisso a cada um dos meus líderes que foram colocados. Não demorou muito tempo, meu pastor disse assim, olha, eu vou treinar você junto com outros pastores aqui para ser um dos pastores da igreja, Mas o Senhor tinha falado comigo que eu seria o pastor da Igreja Verbo da Vida. Bom, fomos para essa primeira reunião. E quando chegamos nessa primeira reunião, o pastor Manassés, que era o meu pastor na época, disse assim, olha gente, vocês que são casados aqui, hoje eu sei que vocês já são casados, e são pastores, agora vão ser pastores, mas vocês precisam estar mais presentes nos cultos. E aí eu vi algumas pessoas achando ruim. Aí o pastor disse assim, ó, nós temos 2 cultos no domingo, você precisa vir pelo menos a um dos cultos no domingo. Quando ele falou isso, o Senhor falou comigo assim, você não já sabe que será o pastor presidente da Igreja Verbo da Vida? E eu aqui calado, disse, sei. E o Senhor disse, pois bem, se você já fosse o pastor, em quantos cultos você precisaria estar presente? E eu respondi para o Senhor calado, em todos. E ele disse, pois bem, se você é prudente, se você realmente não quer andar em impetuosidade, você precisa fazer isso cautelosamente. Você precisa participar, as pessoas precisam ver você lá. E foi o que eu fiz em prudência. Eu comecei a dar tempo ao Senhor para trabalhar no meu coração naquilo que Ele já tinha me mostrado acerca do meu futuro. E à medida que eu me aproximava de estar pronto, aquilo era acelerado na minha vida. Então veja, o tempo de que as promessas de Deus aconteçam na sua vida é determinado pelo tempo que você dá de preparação a Deus. As pessoas costumam dizer, tudo acontece no tempo de Deus, mas não é bem assim não. Porque o tempo de Deus é hoje, para Deus tudo está pronto. A questão é somos nós que não estamos prontos. Então não é o tempo de Deus, é o nosso tempo de se preparar e se apresentar a Deus preparado como alguém que não tem que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então eu preciso estar preparado. Ao invés de botar força no futuro, eu preciso botar força no presente. Eu não tenho como botar força no futuro, ainda que Deus tenha me mostrado ele com tanta clareza. Eu só tenho como vislumbrar o futuro, eu tenho como botar força no presente. Então tem gente que não faz nada no presente, querendo pôr força, esperando o futuro acontecer. Não vai acontecer. Precisa prudência. Aleluia. Então a impaciência leva o jovem a antecipar coisas que no futuro certamente lhe seriam lícitas, mas pela imaturidade acabam despedaçando-as completamente. Então veja, por causa da impaciência, os jovens acabam antecipando as coisas que seriam para o futuro e acabam destruindo os planos de Deus para a sua própria vida. Paciência não é sinônimo de fraqueza. O jovem acha que se ele tiver paciência, as pessoas vão considerá-lo fraco. Né? Por exemplo, pega no exemplo do meu filho, tem 3, 4 jovens. E aí o mar está revolto lá, né? A maré está de uma maneira que não está legal. Ele diz, vamos esperar a maré baixar. E o outro vai dizer assim, você não tem coragem não, rapaz? Olha lá, rapaz. Qualquer um vai naquilo ali. Para que a gente precisa esperar? E aí a impaciência faz com que você perca, de fato, a prudência. Né? É como está aqui, ó. A impaciência leva o jovem a antecipar coisas que no futuro certamente lhe seria lícita, mas pela imaturidade despedaça completamente. Paciência não é sinônimo de fraqueza, e sim de prudência e obediência a Deus. Prudência e obediência a Deus. Ser paciente não é ser fraco. Tenha paciência. Tem gente que quer mostrar porque quer que não é fraco e aí anda em imprudência. Né? Você vai dirigindo um carro, por exemplo, vem um carro atrás de você, vem um carro na frente de você e é faixa dupla. E o cara diz, você é muito fraco, não tem coragem de cortar. Não, eu sou paciente mesmo.
eu sou prudente, eu sei que não é a hora, eu sei que não é a maneira correta. Ah, você é fraco. Não, paciência não é fraqueza, paciência é sinônimo de obediência, paciência é sinônimo de prudência. Não seja imprudente, você pode estar jogando fora o seu futuro. E isso vale para tudo, isso vale para você tomar decisões em relação à sua vida pessoal, isso vale para tomar decisões em relação à sua vida profissional, isso vale em relação à sua vida ministerial, à sua casa, à sua família, isso vale para tudo. Paciência não é fraqueza, paciência é sinônimo de obediência a Deus e prudência, principalmente. A única forma de um jovem conter a imprudência é ele ter total confiança em Deus. Se não aconteceu ainda, se não me é permitido ainda, se não é lícito ainda, se ainda não está disponível, é porque Deus está cuidando de mim. Ponto final. Viva um dia após o outro, e isso vai preservar a sua vida, isso vai guardar você de tudo aquilo que tenta roubar-lhe o futuro já projetado por Deus. Então veja, Provérbios 14:16 diz assim, Provérbios capítulo 14, verso de número 16 diz: o sábio é prudente e evita o perigo. O sábio é aquele que é prudente e evita o perigo. Sábio não é aquele que se mete nas enrascadas, não. Ah, você viu como eu consegui? Conseguiu, você está dando trabalho para os anjos. Uma hora, meu irmão, o negócio complica para você. Talvez uma hora não dê tempo de você realmente se arrepender. E aí a coisa vai ficar feia. Então, seja prudente. O sábio é o prudente e evita o perigo. Mas o tolo confia em si mesmo e se precipita. O tolo é aquele que só confia na sua própria força e se torna precipitado. Não seja alguém precipitado. Versículo 17. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Esse irá deixa a sua impetuosidade saltar. Nem sempre é essa ira de briga, né? Mas às vezes a impetuosidade aguçada faz você fazer coisas tolas. Quem trama o mal é odiado, sabe? A precipitação faz você tomar decisões erradas. Não seja impetuoso, seja paciente. Tenha paciência, as coisas vão acabar chegando aonde Deus determinou. Versículo 18 diz: os ingênuos são revestidos de insensatez. Falta de conhecimento leva o homem à insensatez, né? As pessoas não têm conhecimento, não se firmam no conhecimento de Deus, não se firmam na palavra e acabam caminhando para a insensatez. Acabam fazendo tolice, enquanto os prudentes são coroados por meio do conhecimento. Quanto mais prudência, mais conhecimento, mais desenvolvimento de sabedoria estará disponível para a sua própria vida. Olha, eu vou dizer uma coisa, é melhor, irmãos, 5 minutos aos pés de um sábio do que 2 horas enfrentando o perigo. Aprenda a sabedoria, busque conselhos, se associe com pessoas maduras e isso vai levar você realmente ao conhecimento. A associação com pessoas maduras vai te fazer crescer muito mais, mas muito, muito, muito mais. E se desenvolver para que no momento certo você possa realmente desfrutar daquilo que é melhor para você na vida. Se associe com pessoas mais experientes, maduras, e isso te trará muitos benefícios, né? Eu tenho certeza que você concorda comigo nessa colocação, né? Então, os maus se prostrarão diante dos bons. O mundo dá muitas voltas e certamente aqueles que cometem maldade um dia hão de sucumbir diante daqueles que são bondosos. E os perversos se curvarão na porta dos justos. Na porta do justo. Isso é ou não é uma verdade? Versículo 20, eu quero dar uma estacionada nesse versículo e nós já estamos quase encerrando a nossa live.
Os pobres são desprezados até pelos vizinhos, enquanto os ricos têm muitos amigos. Mas quem são de fato os verdadeiros amigos dos ricos? Será que lhes faltando da própria riqueza não estarão encontrados também sendo desprezados pelos vizinhos? Fato. Fato. Quando eu vim para Belo Horizonte, eu tinha 18 anos de idade, eu trabalhava no Mina Shopping. Dos 18 aos 20 anos eu comecei a gerenciar a loja junto com outra pessoa também, e eu era gerente de loja. Aos 21 eu tinha um salário de aproximadamente R$ 1.300 por mês. Isso quando eu tinha 21 anos de idade, ou seja, tem 24 anos atrás. 24 anos atrás, na década de 90 ainda, 98 por aí, eu tinha um salário de aproximadamente R$ 1.300. E eu vivia cercado de amigos. Como eu tinha amigos! Porque eu tinha um bom salário, eu não era casado, eu era solteiro, eu não tinha uma cachorrinha para dar de comer. E eu saía e aqueles amigos se abundavam à minha volta. E eu pagava a conta para todo mundo, e eu fazia tantas coisas. Mas eu já contei para vocês, e contei também no curso Liderança e Sucesso. E infelizmente no ano de 97 para 98, nesse período aí que eu estava ganhando isso, eu fui demitido. E um ano depois eu estava sem nada, eu fui despejado da casa onde eu morava e praticamente fui morar na rua. E pasmem, nenhum dos amigos que eu cultivara na época das vacas gordas e da bonança estavam ao meu lado para colher as minhas lágrimas. Quem me ajudou, de fato, foram aqueles que nunca receberam nada de mim. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Os ricos têm muitos amigos, mas é na dificuldade que os amigos realmente se mostram de fato quem é irmão, né? É isso que diz o livro de Provérbios. Então atente e faça uma análise, porque os verdadeiros amigos, de fato, não são aqueles que te rodeiam na hora da bonança, mas aqueles que não te desprezam na hora da dificuldade. Cultive bons amigos para que você tenha realmente reciprocidade em alguns momentos da vida. Fica a dica para você e o desejo no coração de você ter um dia excepcional. Para vocês todos, inclusive para você, meu filho do coração, Júlio César Machado. Beijo, viu, Julinho? É exatamente, você está coberto de razão. Isso é um fato. Gente, chegamos no final de mais uma live. E eu quero dizer para você que essa semana nós não teremos as lives das 23 horas. Já coloquei lá no meu Instagram, mas eu quero falar para você em função, né, de todo esse trabalho que nós desenvolvemos ainda durante essa semana inteira do nosso curso Liderança e Sucesso. Nós estamos fazendo o lançamento agora do PCML Digital. Então eu estou me preservando um pouco, até descansando mesmo essa semana à noite. Estou dando aula ainda também, né? Dando aula lá em Lagoa Santa. Então eu estou indo e vindo todos os dias, está bem corrido. Então todos os dias de manhã nós vamos ter lives aqui essa semana. A partir de semana que vem a gente retorna com as nossas lives noturnas, tá bom? Beijo no seu coração, fiquem na paz e até amanhã, em nome de Jesus. Tchau!